Muito boa noite, pessoal. Mais uma vez reunidos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da obra Céu e Inferno, hoje com o capítulo O Inferno, capítulo 4 da obra. Esperamos concluir esse capítulo e que seja proveitoso e abençoado mais esse estudo. Convidamos a Gisele para trazer a nossa mensagem inicial e fazer a nossa prece para harmonizar, para serenar e para trazer uma vibração ainda mais positiva para esse momento. Gisele, por favor. Amém. Boa noite a todos. Eu vou iniciar a nossa harmonização lendo o item 136, denominado Conflito, do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Acho, então, esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo, Romanos, capítulo 7, versículo 21. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira, os traem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável, aí eu procurei o significado de indubitável, é indiscutível, né? É indiscutível que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante é oscilante, oscila, né? Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas, desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Nós possamos refletir nessa mensagem de que nos momentos mais desafiadores parece que tudo fica mais difícil, mas que a gente possa acalmar os nossos corações, serenar a nossa mente e pensar no amor e no bem sempre. E com essa mensagem, eu proponho da gente fazer a nossa prece, acalmando os nossos corações, mais uma vez, agradecendo a Jesus, aos nossos amigos de luz, por nos trazerem até aqui mais uma vez. Que esses anjos de luz estejam com cada um de nós e aonde quer que haja sofrimento, levando paz, levando tranquilidade e muito amor. Que possamos nos concentrar no nosso estudo, que a graça seja envolvida com muito amor, com muita luz, nos trazendo aquilo que de melhor o amor possa nos trazer, que nós possamos também estar com os corações abertos para receber e para contribuir com o estudo e com a mensagem de hoje.
Que Jesus, na sua bondade, esteja com cada um de nós, levando aquilo que é necessário para que cada um fique sempre no bem. E assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Bela escolha, Gisele. Especialmente para o momento, belíssima escolha. Muito bom mesmo. Pessoal, vou pedir licença para desligar a câmera, né? Porque eu vou precisar utilizar aqui a lupa para ir acompanhando o texto e não teria como coordenar tudo. Normalmente poderia contar com o recurso das telas, do PowerPoint, mas o pessoal, tanto o Rafa está num momento bem delicado, a Ana também, então fiquei eu por eu mesma nesse momento, mas para os próximos a gente pretende organizar melhor como farei, dadas as minhas limitações, tá? Bom, feita essa breve explicação, após essa mensagem tão bela, essa prece serena, de fato, vamos, vamos remeter ao nosso estudo mais uma vez, trazendo um breve resumo. Discutimos, né, nos estudos anteriores, trouxemos a questão do homem primitivo sempre trazer essa intuição da vida futura, de como poderia ser essa vida futura, pautada no bem e no mal que ele praticasse, e dentre essas possibilidades, o lugar para aqueles que não agissem tão bem ou que não tivessem, não praticassem atos nobres ao longo da sua vida. Trouxemos também a questão de a caracterização do que seria o inferno pagão, o inferno cristão, a correlação entre esses dois desenhos, né, dessas regiões inferiores, como elas se correlacionavam e a influência disso. Trouxemos também a questão dos reis, né, dessas regiões, cada um com a sua, o Plutão como o rei do inferno pagão, Satã, Satanás, o diabo como o rei do inferno cristão, e trouxemos algumas abordagens, né, trazendo em torno de que essas descrições desses infernos estariam pautadas mais nas obras da literatura, né, principalmente da Divina Comédia, e que até hoje trariam alguns requisitos, né, alguns resquícios ficaram dessas descrições do que muitos ainda identificam como inferno, né? Aquelas camadas, a questão dos diabos, enfim. E por último, chegamos a falar, né, sobre a compreensão que durante algum tempo a Terra como centro do universo, o não conhecimento avançado no campo da ciência, dos mundos, né, de outros mundos, e o quão respeitoso, sensato, mas ao mesmo tempo revolucionário foi Jesus trazer de que havia muitas moradas na casa do Pai, né? Para uma época em que a crença era extremamente limitada. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Em Sim, relação, que, em relação ao inferno, o pagão e o cristão, ainda pensei em me demorar um pouquinho mais, daí eu me toquei de que o capítulo seguinte, que ficará sobre a responsabilidade da Ana, né, sobre a responsabilidade da Ana, é justamente sobre isso. Então, creio que já dei uma bela queimada de cartucho no estudo anterior, mas faz parte. Tudo tende a acrescentar e agregar, né, quando estamos receptivos. Bom, dando continuidade hoje, vamos trazer justamente a partir dessa ideia, né, da fala de Jesus, das falas dele em relação ao inferno. Falamos no grupo, né, especialmente no grupo, sugerimos a pesquisa sobre inferno na Bíblia, ocasiões nas quais eu lhes perguntei se Jesus havia de fato falado sobre o inferno. Lá no grupo interagimos, né, há algumas semanas, de uma forma muito satisfatória. Você viu que muitos conseguiram realmente identificar, né, atingir o propósito de que o inferno ao qual Jesus se referia não seria propriamente
esse lugar de penas eternas e de suplícios físicos atrozes. Vocês viram muito isso, chegamos a comentar no grupo há algumas semanas, então também essa etapa foi bem compreendida. Então, quando alguém chegar e lhes perguntar, Jesus falou do inferno, teremos alguma base, né, para isso, para responder com um pouco mais de propriedade de segurança. Daí, dando continuidade ao texto, vamos ver que Kardec, ele, nessa tentativa muito feliz de desconstruir, porque é isso que ele faz com muita propriedade, com conhecimento, de desconstruir essa ideia de um inferno, de um lugar de penas eternas, um lugar físico, de suplícios de longa data para a eternidade. Então, ele traz a observação de que sempre existiu, né, ao longo das épocas, pessoas ali com desenvolvimento, inteligência a mais do que a média, e que essas pessoas, elas de fato se debruçavam sobre essa questão das penas eternas, e que elas conseguiam avançar um pouco mais. No entanto, a questão era que elas não conseguiam ir tanto à frente porque imperava uma crença durante muitos anos, sobretudo na época medieval, né? Uma crença que obedecia a alguns interesses mais escusos, vamos colocar assim, não era de interesse geral, né? Que algumas ideias fossem adiante. Existia, claro, algumas boas intenções, mas não é difícil mergulhar um pouquinho no estudo da história e analisar que, de fato, eram crenças pautadas no controle, né? O espaço para a fé raciocinada ainda era muito restrito, na verdade, repreendido severamente. Haja vista aí as inquisições, né? Então, pessoas foram para a fogueira ou condenadas a tomar veneno por defenderem ideias que hoje sabemos muito bem, né, através da ciência, que elas estavam sim corretas, mas não era o momento. Ainda assim, as sementes ficaram. São as bênçãos, né? Tudo é muito progressivo. Seguindo, uma coisa que Kardec chama a atenção, e confesso que eu até separei aqui a frase, e peço licença para ler, né? Quando ele fala, né, que a nova revelação, ela surgiu num momento muito oportuno, porque tivemos esse período longo de fé cega, né? As pessoas obedeciam realmente cegamente, não podiam questionar, se o fizessem eram repreendidas, então simplesmente eram condicionadas, né, através do castigo e das recompensas, não havia esse desenvolvimento das ideias. Então, posteriormente, vem o período em que a racionalidade se sobrepõe, né, até um aspecto de frieza. A ciência começa a ganhar asas muito, muito potentes, estudos sendo feitos. Então, alguém levantou a mão ou foi mensagem? Acho que mensagem. Gente, se vocês quiserem interferir a qualquer momento, tá? Pode somente abrir o microfone, sem nenhum problema. Será muito mais confortável, inclusive para mim, por favor. Bom, retomando. Então, seguido a esse período de uma fé mais cega, de uma imposição, vem-se esse desenvolvimento da ciência, do conhecimento. Então, a descoberta de que o universo era muito mais amplo, sim, existiam outros mundos. Então, a racionalidade mais fria, né, o desenvolvimento do materialismo ganha força. Então, se antes tínhamos essa fé cega, agora temos essa outra etapa. E que, portanto, a nova revelação, ela surge num momento muito oportuno. E aqui a frase que Kardec traz, que eu destaquei, que ele justifica, né, só um momento aqui, que é mais fácil persuadir aqueles que em nada creem, né, fazendo uma clara referência nesse momento em que
preponderava a racionalidade e mesmo até o materialismo, então em que nada crê, a aceitar ideias justas, porque esses sentem que lhes falta alguma coisa, do que aqueles que têm uma fé enraizada em algo absurdo. Eu não sei vocês, mas quando eu li essa frase, me chamou a atenção quão atual é, quão atual. Mais de 100 anos se passaram e nós continuamos vendo a atualidade disso, né? Nós estamos vivenciando claramente isso. Basta entrar nas redes sociais e perceber as ideias que as pessoas estão defendendo, nem sempre pautadas na ciência, nem sempre que nos parecem devidamente racionalizadas, mas que elas defendem com tanta força, com tanta veemência, que elas se fecham, né, a outras perspectivas. E daí essa abordagem de Kardec realmente me chamou a atenção pela atualidade. Alguém gostaria de trazer alguma coisa até agora? Eu queria, Graça, Por favor. minha querida, você falou tão belo disso, e eu, do Kardec, né, trazendo essa desconstrução, esse momento oportuno, que eu lembrei da época das luzes, né, lá do iluminismo, que também esse movimento, né, ele enfatizou o uso da razão, da busca do conhecimento e do questionamento de vários dogmas, né? E o espiritismo, ele, depois de tanto tempo, né, da época das luzes, ele veio trazendo isso também, trazendo essa, esse uso da razão, a busca do conhecimento, né? E eu eu relacionei esses dois. É isso, Cândido. Relacionou perfeitamente. A ideia é justamente essa, né? Esse momento cultural do iluminismo, da razão, do desenvolvimento mesmo, do incentivo à própria ciência, aos estudos. O espiritismo, ele se desenvolve justamente nesse momento. É quando o Kardec, ele fala, né, a questão de que foi necessário primeiro demolir, desconstruir, para só então reconstruir. É exatamente essa ideia, Silvia. Perfeito. Desculpa, eu falei Silvia, foi a Silvia mesmo que falou, né? Fui eu, minha querida, sim. A Silvia verdadeira. Não, pela voz. Bom, até aí que bom, né? Que estamos bem emparelhados nas ideias. Realmente o pensamento é esse. Então, ele vai dizer que após toda essa desconstrução e essa reconstrução, né, que a descoberta, as descobertas científicas desalojaram o inferno, né? Porque antes, como falamos em estudos anteriores, o céu não, o inferno estaria localizado no centro da Terra, no centro do nosso planeta. No entanto, era uma concepção estabelecida numa época em que não se conhecia sequer a forma do planeta. Muitos supunham que fosse quadrada, aliás, quadrada. Até hoje alguns creem nisso, né? Mas vamos respeitar. Então, havia essa concepção, não se conhecia o interior do planeta, assim como não se conhecia o que ia para lá da esfera visível, né, da abóbada celeste. Por muito tempo se acreditou que existiam camadas de uma substância aparentemente vítrea, transparente, no qual a Lua, o Sol e alguns planetas conhecidos estariam ali pendurados, e que existia uma esfera superior de plena luz, onde seria a morada dos eleitos, extremamente luminosa, que haveria pequenos furos nessa esfera vítrea, que permitiria também essa luz passar, e essa seria a explicação das estrelas. Então,
era muito relativamente fácil mesmo guiar as pessoas quando se havia tão pouco conhecimento por parte da massa, tão pouco desenvolvimento intelectual. Quando o Espiritismo surge, né, vem à tona, foi no momento realmente de que todo o terreno estava preparado, né? Uma época em que se vivenciava o espiritualismo racional. Veremos um pouquinho disso mais à frente, né? No capítulo 8, vamos voltar a esse assunto, então não vamos nos demorar sobre isso. Então, era um momento extremamente propício, um momento que poderíamos dizer, né, planejado pelo alto para assim o ser. Então, uma construção progressiva, muito inteligente e muito abençoada. Então, ele vai dizer que a partir daí, dessa nova fase intelectual e também moral para alguns, né, o céu, assim como o inferno, ficaram desalojados. E então, onde estaria de fato o inferno? Aí, o que é que vocês me dizem? Com base na leitura. São estados da alma, né? Exatamente. Não é um onde, deixa de ser um onde, mas um como, com base naquilo que nos vai no íntimo, né? Kardec, ele joga, então, essa questão do inferno para um lugar, não um espaço físico, um espaço geográfico, né? Mas espaços onde os espíritos poderiam sim se agrupar por vibração semelhante, por sentimentos, né? Por um mundo íntimo mais aproximado, por sofrimentos. Então, esse sofrimento não estaria necessariamente atrelado aos castigos físicos, né? Descritos anteriormente, né? Segundo o inferno cristão, que repetimos aqui, o inferno cristão não descrito por Jesus, mas por aqueles que adotaram o cristianismo, que acabaram fundindo, né, a doutrina com outras. Então, esse inferno, agora que o Kardec vai descrever, seria mais, como a Ellen disse, o estado de alma, um estado de consciência, no qual a delimitação, o tempo de permanência e de que forma poderemos transformá-lo internamente vai depender de nós, né? Não depende mais de causas externas, depende de causas internas individuais. Então, é isso. A alma não é condenada a uma penalidade absoluta, uniforme e por um tempo determinado, né? Dirá ele, justamente remontando a esse pensamento que descrevemos. Mas que essa alma sofre as consequências naturais de todas as suas más ações, até que se tenha melhorado pelos esforços da sua própria vontade. E aqui eu traria a palavra-chave, vontade. É algo que, se vocês conseguem remeter ao estudo do Paulo, ele frisou bastante, né? O quanto a vontade é a ferramenta. Será ela que vai determinar o nosso tempo de permanência em determinadas situações. Também irá nortear, né, as nossas escolhas. Sem vontade, nada é feito. Tanto que lá no grupo, eu acho que não no grupo, não nesse grupo, mas em outro, comentávamos, né, que Jesus, antes das curas, ele mesmo perguntava: queres que eu te cure? Ou seja, era necessário que aquele indivíduo que iria receber, entre aspas, um milagre, seria alvo de um milagre, de uma cura, desejasse, tivesse vontade. Caso contrário, nem o Cristo poderia operar, né? Não seria frutífero. E isso é muito revigorante. Eu não sei para vocês, mas para mim dá uma esperança de que realmente algum grau de controle está em nossas mãos. E sabemos bem que pelo exercício do livre-arbítrio assim o é, né? Então, arrependimento, vontade e esforço.
diria sobre essas três palavras. E gostaria que vocês tivessem elas sempre em mente: arrependimento, vontade e esforço, porque essas são as chaves de qualquer mudança, seja para aqui, seja para qualquer mundo. Essas serão sempre essas: arrependimento, vontade e esforço. Alguém gostaria de trazer algo mais? Eu De fico pensando prosseguirmos? que também Depois eu. a gente escuta muito, pelo menos dos terapeutas, né? Que a gente tem o poder de se adoecer, a gente tem o poder de se curar. Aí remete ao que tu falaste ainda agora da sintonia. Então, onde a gente vibra, o que a gente emana de energia, porque nós somos energia, é aonde a gente vai conectar, onde a gente vai sintonizar. E aí entra nas três palavrinhas que tu acabaste de falar, né? Eu preciso ter essa consciência desperta para que eu possa me arrepender, porque senão não vai existir arrependimento. Se eu achar que está tudo ok, na minha visão, no meu ponto de vista, tá tudo, não tem nada para mudar, então eu vou continuar da mesma forma, porque na minha visão limitada, tá tudo ok, mas só que não tá ok. É por isso que a gente está aqui, porque a gente ainda não aprendeu essa lição. Então, é necessário que, como tu falaste, que haja esse arrependimento, essa conscientização, esse despertar da consciência, aí vai entrar a nossa vontade de perceber, não, mas isso não está me ajudando, isso só tem me prejudicado, e se as pessoas vão falando, e se é mais de um que fala para mim, então tem alguma coisa realmente que está desconectado aí. E aí vai do nosso esforço, a partir dessa conscientização, os outros falam, porque a gente é um ser social, né, e espiritual também, e a gente vai tendo esses insights, esse despertar. Opa, aí vem a doutrina, com tudo que ela tem de benéfico para a gente, e faz a gente realmente ir abrindo os olhos, porque a gente está com uma trave no olho. É a passagem de Jesus, né? A gente consegue enxergar o cisco no outro, no olho do outro, mas não consegue ver a trave que está nos nossos olhos. Então a gente precisa se refazer, deixar o homem velho para realmente dar vazão para o novo homem. E para dar vazão para o novo homem, a gente tem que ter muita vontade, realmente, uma vontade firme de mudar, uma vontade de reconhecer o quão ainda nos falta. A gente tem um modelo para seguir, que é Jesus, mas a gente precisa ter essa conscientização. Olha, eu não posso realmente virar anjo da noite para o dia. Isso vai me requer tempo, isso requer essa consciência, isso requer um despertar, requer um estudo aprofundado, requer que eu me doe, que eu vivencie, porque se eu souber só das palavras, né, ela está lá na passagem de Coríntios. Se eu tiver toda a sabedoria, mas se eu não tiver vivência, de que me vale tudo isso? Então, é muito profundo, porque a gente não é só o agora. Existem vários eus dentro desse eu atual. E a gente saber lidar com tudo isso, que é muito profundo, né? E eu preciso realmente ter essa vontade firme. Olha, eu não vou desistir, eu tenho um modelo, tenho alguém que veio aqui, que me disse, olha, o caminho é assim. E segue comigo, porque comigo a gente consegue vencer essas barreiras. A gente consegue trabalhar essa sintonia que está tudo na mente. A mente é muito poderosa, né? Os pensamentos. Então, é a partir dessa mudança de mentalidade, de despertar de consciência, é que a gente avança e a gente consegue, aos poucos, dando a mão para Jesus e ele dizendo: Venha, meu filho, o caminho é esse. Pode, se você cair, ralar esse joelho, não tem problema, eu estou aqui, levanta de novo e prossegue. Porque não é para os outros, é você realmente com a sua espiritualidade, é você com o Pai, e ele sabendo das tuas limitações e te compreendendo, respeitando o teu tempo de ser. Então a gente precisa se respeitar, saber que a gente tem um tempo para desabrochar, que aquela semente que já existe em cada um de nós, que é a semente divina, ela tem tempo para crescer, para florescer, para ser. Então a gente ter essa consciência e não se cobrar, porque se a gente não cobra, entende o nosso processo, esse caminhar, esse despertar, ele vai ser mais tranquilo, porque a gente já tem a certeza de que o caminho é esse, é o mestre. Se a gente já tem essa certeza, a gente já deu um grande avanço. E a gente vai com a nossa vontade firme, caindo, levanta, cai, levanta, mas a gente já sabe para onde é o alvo, né? É assim o que eu penso. Silvia? Oi, é que você falou de Paulo, né? E eu lembrei de Romanos
capítulo 12, versículo 2, que também vem de encontro com o que você falou, Grace, com o que a Ellen falou, vai ficar até um pouco redundante, que Paulo, ele vem falando em Romanos, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a importância de renovar a mente, né, da gente fazer a nossa renovação para a gente, para alinhar essa vontade humana com a vontade de Deus, para a gente caminhar junto com a vontade de Deus. Isso sugere que a vontade humana pode ser transformada e direcionada para escolhas que caminhem com a vontade divina, né? E essa vontade humana é um componente crucial na nossa vida. E principalmente quando é alinhada e transformada pela fé, pelas nossas crenças, e aí vem a capacidade de fazer escolhas corretas, né? Que eu acho que não depende, será que depende apenas da nossa força de vontade individual, mas também tem uma influência, eu acho que também tem, junto com a vontade, também vem uma ajuda, né? Câmbio. Lembro da Vera, esse seu câmbio. Ai, gente, eu amo quando vocês trazem passagens evangélicas aliadas à atualidade, né? Porque é bem isso. O Evangelho é um grande mapa, um grande sinalizador de como agir realmente de uma forma cristã, no mais íntimo da palavra. É aplicar para as nossas experiências, né? Para que possamos, de fato, nos tornarmos, pouco a pouco, mais leves de alma, mais brandos de coração. Acho que esse mesmo é o caminho. Gratidão pelas lindas mensagens de ambas, tá? E aí, Graça, posso falar uma coisinha? por favor. Eu sou a Gisele. É que assim, às vezes eu penso em falar, mas às vezes eu também fico pensando até onde eu posso falar, porque às vezes a gente pode ser mal interpretado, né? Mas enfim, sentindo meu coração, vou falar. Essa questão que a Ellen falou tão bem, achei maravilhoso, até me emocionei com o que ela falou. Eu, como todos aqui, todo mundo enfrenta as suas questões íntimas para fazer essa reforma, né? Então, eu queria falar duas coisas assim. Primeiro, essa questão que ela falou da energia, né? Eu sou pequenininha, estudo pouquinho em vista de tantas outras pessoas que eu vejo aqui, mas do pouquinho que eu estudo, eu vejo que faz muito sentido essa questão da energia, porque numa questão prática, às vezes você vai pegar um copinho de plástico e aí você vai colocar a mão assim, vai encostando e ele vai afastando, né? Isso é energia. E o nosso corpo, ele transmite essa energia, os nossos sentimentos. Tem vários componentes químicos que vão transmitindo essa energia. E eu me lembrei que acho que é o povo hindu que fala dos arquivos acásicos. Acho que é acásicos que fala. Não lembro exatamente, mas acho que é isso. Que na minha visão, é, então, eu lembrei disso, lembrei dessa questão da energia e lembrei daquilo que acho que popularmente as pessoas falam egrégora, né? Parece-me que as muitas encarnações que a gente teve, não sei se o que eu tô falando tem sentido. Para mim, eu consegui chegar tive essa interpretação. As muitas encarnações que a gente teve e esses muitos é, essas coisas, né, que a gente foi fazendo de forma errada e a gente foi se acostumando a fazer de forma errada. Agora, nessa encarnação, a gente tem essa vontade de mudar, mas a gente sente esse peso de tudo isso, né?
de toda essa energia, de toda essa história, de tudo isso que veio com a gente durante tanto tempo. E quando a Ellen fala que a gente tem que ter paciência com a gente, é isso. É a gente ter a vontade, como você falou, que a gente tem que ter a vontade, isso é muito importante, a gente conseguir enxergar que a gente precisa fazer é muito importante. E também ter esse carinho de entender que a gente vai fazendo aos poucos, que a gente vai conseguir resolver todas essas encarnações que vieram antes, com tudo isso que nos envolve, toda essa energia que nos envolve, a gente vai conseguir, a gente vai ter algumas coisas que a gente vai conseguir, outras coisas que não. A outra coisa que eu queria falar é que quando você começou esse capítulo, e aí você perguntou pra gente o que que a gente achava do inferno e tal, depois eu até comentei no grupo que eu não tinha falado, porque eu me emociono, né? E aí você falou agora do que a gente, que o inferno é a nossa consciência. E eu tenho uma experiência particular com isso. Eu não falei do inferno quando você perguntou, porque para mim me dói bastante falar desse assunto, porque eu senti o inferno, essa consciência, senti fisicamente as dores. Para mim o inferno é isso, porque eu cheguei num momento, eu tive muitos problemas na infância com meu pai, de abusos psicológicos, e eu tive tanto problema com ele que eu sentia tanta raiva dele, eu sentia tanta coisa ruim, que isso me trouxe problemas de saúde. Eu tinha diabetes, eu tinha pressão alta, eu tinha gordura no fígado, eu tinha muitas doenças. E com o tempo, conforme eu fui crescendo, aquilo para mim era o inferno. Eu sentia essa minha relação com ele era tão conflituosa que eu sentia o inferno. Então eu falava assim, nossa, mas as pessoas falam tanto do céu e do inferno, mas para mim aqui é o inferno, né? Do que eu vivia. E o tempo foi passando e eu fiz, graças a Deus, eu fiz, enfim, a história é meio longa, mas eu fiz terapia, fui atrás de vários tipos de terapia, não só com psicólogo, né? Reiki, enfim. E aí ao longo dos anos, eu consegui entender toda a dinâmica com o meu pai, o que ele podia, o que ele não podia, e o que ele fez, da onde veio, e eu consegui perdoar. E aí eu consegui resolver todos os meus problemas de saúde. Graças a Deus, hoje eu não tenho diabetes, eu não tenho pressão alta, eu não tenho gordura no fígado, graças a Deus sou saudável. E eu descobri, ao longo desse tempo, que realmente o inferno é a gente que causa e a gente que traz dentro dessa consciência, dessa raiva, desse não perdão, a gente traz com a gente e faz todo sentido quando a gente lê, e essa obra está sendo assim, muito, tá me descortinando muitas coisas, é muito bom a gente ler tudo isso e melhor ainda a gente ver na prática. Então era isso que eu queria falar, que talvez outras pessoas passem, né, por coisas até piores e tudo mais, mas eu acho que às vezes a gente falar da experiência consegue trazer algo mais palpável do que a gente às vezes falar numa teoria. Então, para mim, quando a gente lê e eu vou lembrando dessas coisas, vai fazendo muito sentido. E aí eu consigo entender até melhor as palavras que às vezes eu tenho dificuldade de entender. Era isso. Nossa, em primeiro lugar, muito obrigada pelas tuas palavras, pelo teu exemplo, porque você lê um texto, conhecer uma história é uma coisa, mas você vê essa história sendo narrada por alguém que vivencia, tem um peso a mais, tem um ensino a mais. E quando essa pessoa nos traz indicativos reais de superação, de melhoramento e aponta quais foram os caminhos para isso, é um grande exemplo mais próximo. Sabemos que Jesus é nosso modelo e guia, mas em alguns momentos nos parece algo tão distante. Ah, Poxa, eu é não o falei, Cristo. mas ele foi muito o meu exemplo. Eu sempre acreditei muito em Deus e eu buscava muitas respostas, e foi por buscar essas respostas que eu encontrei o Espiritismo. E eu Olha fui aí, sozinha, porque a minha família toda é evangélica. E eu fui sozinha atrás das respostas que eu precisava, porque eu não conseguia entender aquele Deus, aquele céu, aquele inferno,
aquelas coisas todas, eu não conseguia entender. E aí eu fui atrás sozinha e encontrei, sozinha entre aspas, né? Que a gente nunca tá sozinho, mas assim, eu quero dizer que aquele incômodo era tão grande, aquele sofrimento era tão grande que eu queria uma resposta. E Jesus sempre foi, sabe, o meu caminho e sempre foi o meu exemplo. É, eu sempre sentia quando eu sentia essas angústias, essas coisas, eu tenho a minha Bíblia de criança, de quando eu ia nas igrejas evangélicas e tudo mais, eu tenho até hoje, tá aqui comigo até hoje. E sempre quando eu tinha dúvida, eu ia lá. Só que eu tenho uma certa dificuldade. Eu não sou uma pessoa assim que lê e rapidinho eu consigo interpretar as coisas. Eu tenho uma certa dificuldade. Eu tenho que ir em dicionário, eu tenho que escrever, eu coloco post-it. Então, assim, para mim, o meu caminho é um pouquinho mais, talvez, lento, mas eu acho que ele tem consistência, porque eu consigo ver hoje, pela minha saúde, que o que eu fiz, o que eu consegui buscar durante esse período, fez efeito na minha vida que eu tenho hoje, né, na paz que eu tenho hoje. Ai, desculpa, falei muito. Não, não. Nos agrega muito, nos emociona, nos toca. Tenho certeza que temos aqui pessoas que estão caladinhas, mas estão se identificando muito com tua narrativa. Aposto, aposto. Bom, mas olha só, uma impressão minha, uma observação, na verdade. Eu vejo algumas pessoas, e mesmo eu mesmo me coloco nessa posição, em algumas vezes, de carregar bagagem que não é minha. E isso sobrecarrega, isso cansa, e isso mina a saúde. Então, por exemplo, alguém que está em especial no momento mais difícil, no momento de maior tempestade íntima, ela está mais inclinada à discussão, a criar contendas, a agredir qualquer que seja de uma forma, mesmo que seja verbal, né? Não chegue à física, mas à agressão verbal, e diria até a agressão vibratória, né? Porque há uma energia envolvida nisso, infelizmente. E aí essa pessoa cruza o nosso caminho e vem testar nossa capacidade de compreensão, nossa paciência, e a partir desse momento, já não é exatamente sobre o outro, é sobre nós. O quanto eu reconheço das minhas limitações e o quanto eu consigo compreender e interpretar a bagagem do outro. Porque o outro está mais agressivo, está me convidando indiretamente ao duelo. Preciso eu duelar com essa pessoa? Há necessidade real? O que eu vou defender naquele momento? Meu jogo de ideias, minhas impressões, meu ponto de vista. Se pensarmos que diante de nós está um convite a desenvolver a tolerância, a paciência, a compreensão, e se houver uma abertura maior, esperamos, mas sempre há, para compreensão mútua. Não é isso aquilo que nos cabe naquele momento? E quase sempre me parece que é onde mais falhamos, porque somos convidados a ser compreensão, a ser entendimento, a ser acolhimento, a trazer alguma resposta em algum nível, e aí o que fazemos? Nivelamos. Perdemos outra oportunidade, uma oportunidade de mão dupla, né? Porque ganha o outro, se foi ele a não estar num bom momento, ganho eu por haver conseguido ser aquela pessoa que, entre outras possibilidades, era a que estava mais próxima no momento, para trazer algo. E vejamos também o seguinte: não somos os únicos convidados ao bem, a trazer respostas, a trazer acolhimento. Qualquer outra pessoa em torno pode ser capaz de fazer o mesmo e até com mais eficiência, mas naquele momento é o meu momento de ouro. E vou eu desperdiçar isso? Claro que a inclinação, o progresso é gradual, sabemos disso, progresso, a aquisição de luz interior é gradual,
mas a gente precisa compreender que os convites ao homem velho, à pessoa velha no sentido de velhos hábitos enraizados, eles vão estar ali, vão estar mesmo. Mas se desejamos ser um novo homem, um ser mais iluminado, não vai ser nada fácil vencer a nós mesmos. Então, penso mesmo que o convite maior não é para superar o outro, para superar a agressão do outro, a palavra mordaz, ácida do outro. A maior dificuldade é superar nossas inclinações do passado que ainda nos convidam, são grandes convites a nos mantermos naquela marcha evolutiva. E como é difícil, né, adotar outras posturas quando elas nos parecem tão novas. Mas eis a responsabilidade de quem conhece o Cristo, né? De quem já tenta vivenciar o Cristo. É nossa responsabilidade. Alguém gostaria de considerar trazer mais algo? Ou podemos prosseguir? Pelo Acho que silêncio. está tranquilo. Acho que está tranquilo. Acho que a gente pode prosseguir. Pois é, pelo silêncio, tomemos como um indicativo que podemos prosseguir. E aí, uma coisa, mais uma, né? Gente, eu fico besta, boba, boca aberta com Kardec. Eu digo, meu Deus, que homem iluminado, que ser atual. Ele traz, né, essa questão de que o inferno, se pudesse dizer que ele estaria localizado em algum canto, seria justamente nos mundos de expiação, né? Porque os mundos de expiação são esses mundos em que os seres encarnam, reencarnam, com vias a trabalhar, a burilar, né, suas imperfeições. Então, são esses espaços onde, pela pelas tribulações vivenciadas, é o espaço mais propício ainda a isso. E aí pensava eu, tá? Uma brincadeira, mas é verdade. Eu digo, tanta gente que diz assim, manda o outro, quer saber, vai para o inferno, e nem para pensar que já estamos todos no inferno. Segundo essa compreensão de Kardec, já estamos, e estamos todos, não precisa mandar ninguém, não. Infelizmente ou felizmente, né? A perspectiva também positiva, afinal, já conseguimos chegar ao mundo de provas e expiações, não estamos mais em mundos primitivos, mas que não dá para mandar alguém para o inferno na perspectiva de que essa pessoa vai para longe, para outro espaço, porque seria um espaço no qual já estamos interagindo e lidando com nossos próprios monstros interiores, né? Eu achei tão interessante essa afirmativa dele. E ele ainda traz, né, justamente essa questão de que alguns seres, por não conseguirem acompanhar, né, ou por trazerem uma desarmonia àqueles mundos, aqueles planos nos quais eles vivem, eles são convidados, né, até pela própria vibração, a encarnar em outros orbes, em outros planos menos evoluídos, a fim de que possam colaborar, né, com seu conhecimento, com a sua base emocional também, que para alguns mundos pode parecer ser insuficiente, mas para outros não. Então, é aquela perspectiva de que todos se dão as mãos e se ajudam. Quem antes poderia ser considerado atrasado em um espaço, né, ou pelo menos ter menos luz, ao ser convidado a outro espaço, se torna uma bênção, né, com seu conhecimento, com tudo aquilo que já conseguiu angariar. E é tão bonito, é tão fortalecedor e ao mesmo tempo dá uma impressão, um sentimento de que podemos sempre fazer alguma coisa, independente do nível, né, em que estejamos, mas sempre é possível amparar, ajudar, auxiliar no crescimento, né, no aprimoramento. E então, ainda seguindo essas ideias, temos a questão do limbo, né? Acredito que muitos de nós aqui, de berço católico, de influência católica,
ouvimos, né, falar sobre o limbo. Eu mesmo, né, tinha uma experiência que quando criança, a minha mãe contava, né, não era exatamente esse contexto, mas ela trazia isso para nós, né. Ela dizia, olha, criança, depois de batizada, se morrer até os 7 anos, tem o céu garantido, vai para o céu. Então, usava até os termos, né? Vomita todo o leite, mas vai para o céu. E aí, quando eu completei, estava perto de completar os 7 anos, eu fiquei numa ansiedade medonha, porque minha garantia do céu estava quase expirando, né? Eu já estava perto de completar os 7 anos, a partir dali seria por minha conta, e eu não me via em condições de garantir o céu. Devo dizer a vocês que isso marcou muito minha infância, essa perspectiva de perder a salvação, né? Sou de berço católico, então isso ficou. Então, essa questão do limbo, Kardec também aborda, né? Essa ideia do limbo, que ele seria um espaço para o qual as crianças iriam, né, ao desencarnar em tenra-idade, se não fossem batizados. Também os selvagens, né, por ignorância. E é interessante que, se fizermos uma pesquisa a respeito disso, vamos encontrar, né, na religião católica, que existem dois tipos de limbo. Seria o limbo dos inocentes, ou das crianças, e o limbo dos patriarcas. Confesso que esse dos patriarcas eu não conhecia. Esse limbo dos patriarcas, alguns de vocês vão lembrar quando eu disser um termozinho aqui, que falamos bastante nas orações, o que repetimos na oração do credo. Jesus desceu à mansão dos mortos. Devem lembrar, né? Pronto. A mansão dos mortos, ou na Bíblia também o limbo, essa ideia de limbo seria interpretada como o seio de Abraão. Então, quando vocês veem seio de Abraão na Bíblia, ou mansão dos mortos, seria uma referência a esse espaço. O limbo dos patriarcas a ideia seria o seguinte: quando houve o pecado, né, cometido por Adão e Eva, segundo eles, as portas do céu foram fechadas. Então, a partir daquele momento, não se entrava mais no céu. No entanto, até Jesus vir à Terra, né, se corporificar, todas aquelas pessoas, aqueles seres que são narrados no Evangelho, os grandes patriarcas, né? Também os justos e os bons, ao desencarnarem, eles não poderiam adentrar no céu, visto que o céu existia a prerrogativa do batismo, né? Sacramento do batismo, e eles ficariam num espaço onde não haveria um sofrimento de fato, mas também não seria a beatitude celestial que se esperava do céu. Então, ao desencarnar, todos esses patriarcas do Evangelho e pessoas boas e justas iriam para esse espaço, o limbo dos patriarcas. Quando Jesus vem à Terra e quando ele desencarna na cruz, ele teria descido à mansão dos mortos, ou a esse espaço, esse limbo dos patriarcas, e libertado. A partir daí, ele teria aberto os portões dos céus com o seu sacrifício. Ele teria doado, né, entregado o seu grande bem, que seria a vida, pela nossa salvação. E a nossa salvação seria justamente abrir os portões dos céus. Então, quando se diz desceu à mansão dos mortos, não seria exatamente ao inferno como um espaço para aquelas pessoas que haviam sido condenadas por atos vis, por atos que não mereciam perdão, mas para esses bons e justos que estavam nesse espaço à espera dessa redenção. Esse seria o limbo. Alguém sinalizou? Levantou a mão? Escutei um barulhinho? Creio que não. Não, não. Tá, obrigada. Bom, então teria esse limbo das crianças, teria o limbo dos patriarcas.
Daí Kardec, obviamente, né, vem desconstruir essa ideia, e ele fez com muita antecedência em relação à Igreja Católica. A própria Igreja Católica, ela revogou essa ideia em 2007, o Papa Bento XVI, né? Existe ainda muita discussão interna, alguns validam, outros não, dentro da própria igreja, mas existe um documento, né, que está lá, foi publicado, está na página do Vaticano, já desconstruindo essa ideia. E eles argumentam, entre outros motivos, pelo seguinte, que as crianças que iriam para o limbo seriam as não batizadas. No entanto, para alguns adultos, assim também os selvagens, existiam outras formas de batismo, não só do sacramento. Existia o batismo de sangue e o batismo por sentimento. Esse batismo de sangue seria aquelas pessoas que se convertiam ao cristianismo, que aceitavam Jesus, mas seriam martirizadas antes de conseguir consumar o sacramento. Então, esse seria o batismo de sangue. E pelos sentimentos seriam aqueles que estavam na preparação para o batismo, então os padrinhos, os pais em preparação, frequentando aquelas reuniões, e ainda assim nesse período desencarna, né? A criança desencarna. Então, seria o batismo por sentimentos, né? Existia um propósito, uma ideia. Então, a igreja, ela, na pessoa do Papa do Bento XVI, desconstrói, né, esse limbo. Afirma que realmente isso seria algo que não iria de encontro com a bondade divina, com a suprema bondade e justiça de Deus, né? Visto que se essas crianças não haviam cometido atitudes negativas, o mal, mas e também não haviam, né, podido cometer ou se entregar ao bem por haverem desencarnado em eternidade, mas que culpa teriam elas disso? Que culpa? Não seria já que Deus criou a todos, já sabendo, já conhecendo o caminho, o destino de cada um, destino entre aspas, não seria uma atitude um tanto injusta? E Kardec traz isso, né? Kardec traz isso aqui também nesse capítulo, e o interessante é que em 1865 ele traz essa compreensão, e o Papa, né, vem trazer essa abordagem em 2007. Alguém sinalizou? Acho que estão só enviando mensagem, eu estou confundindo com mãozinhas levantadas. Não levantou, não. Bom, e aí, dando continuidade, né, a essa questão do limbo, diz que, para finalizar, finalmente, o nosso capítulo, né, Kardec, ele vai dizer que, sobre a questão, né, da felicidade, da perfeição e da imperfeição. Acredito que vocês leram, né, esses últimos parágrafos, e que é algo já discutido por Paulo Henrique Figueiredo no nosso estudo, e um tema que vamos voltar a discutir de uma forma mais ampla no capítulo 8, né? Não tem como fugir disso, vamos desenvolver ainda melhor essa ideia. Mas, por agora, vamos trazer o seguinte, que a felicidade, ela estaria atrelada, né, à perfeição, assim como a infelicidade, às imperfeições. Então, quanto mais conquistamos, angariamos perfeições ou virtudes, mais felizes vamos nos tornando, né? E aqui queria trazer uma interpretação que já discutimos, mas vamos bater sempre nessa tecla, a questão da expiação. Muitos de nós continuamos perpetuando aquela ideia de que a expiação seria um castigo, quando, na verdade, Kardec traz nesse texto, né, na primeira edição da obra, ele traz essa ideia de que a expiação não é um castigo, a expiação é uma oportunidade para reparação. Se conseguirmos compreender isso, vamos perceber
o quanto a nossa visão equivocada nos limitava e também nos algemava a um castigo, a uma dor e a um sofrimento que não é real, não precisa ser. Temos essa ideia de que reencarnar para expiar vai ser feito através, essa expiação será através do sofrimento. E negligenciamos que para reencarnar há um planejamento. Sobretudo, somos consultados sobre isso. Quando o sentimento de que é hora de mudar, é hora de trabalhar alguma mácula, alguma lacuna oportuna para aquele momento chegou, pedimos isso, aceitamos isso. Então, quem está aqui nesse momento pediu sim. O famoso pediu para nascer, sim, pediu para reencarnar aqui, sim, nesse contexto, sim, com essas limitações, sim. E as limitações que cada um tem a sua. Algumas são visíveis, outras não são, mas cada um de nós sabe exatamente, né, onde o sapato aperta, embora em muitos casos não sejam visíveis. E essas limitações não têm o propósito de nos fazer sofrer, porque não é isso que Deus espera de nós. Ele não é um Deus sádico que vai nos salvar pelo sofrimento. Não. Ele é um Deus que prioriza oportunidades com base no nosso desenvolvimento, no nosso adiantamento, com base na nossa compreensão. Então, solicitamos ferramentas para adquirir virtudes. Então, essas expiações, essas limitações, essas dores, em verdade, são benditas ferramentas para trabalhar aquilo que até então não vinha tão bem, não funcionou tão bem, mas que agora já conseguimos perceber dentro de nós uma chama, um clarão no sentido de que agora é possível tentar. Já temos a consciência desperta, já temos os mecanismos para isso e a oportunidade também. Cabe-nos trabalhar para angariar esse aperfeiçoamento e essa felicidade gradual, né? Infelizmente ou não, ainda vivemos mais no campo do individualismo, né? Onde essa felicidade cabe a cada um. Pensamos muito numa faceta um tanto mais egoísta, mas tanto mais vamos nos libertando nisso, mais ampla ela vai ficando, né? Ao perceber que felicidade genuína é poder trazer o outro junto conosco. A princípio, aquele outro que amamos, depois aquele outro que vamos aprendendo a amar, e com isso vai se ampliando cada vez mais. E essa angelitude que vamos traçando, né, dia a dia. Gosto de dizer que não dá para identificar exatamente qual é o momento em que deixa de ser noite e passa a ser dia. Não dá para dizer. Olha, tal hora, segundo tal, deixa de ser noite e passa a ser dia. Não dá. Não dá. Visualmente também não dá. E assim é a nossa evolução, gradativamente, pouquinho a pouquinho. E cada pouquinho importa, cada pequena atitude importa, né? É um somatório. Alguém gostaria de trazer mais algumas palavras, já que já estamos indo para o final? Grace, foi lindo. Só agradecer a sua explanação todos esses dias, que estou aqui emocionada com tudo que você está falando. Gratidão, minha querida. Que bom, Silvia, que bom. Espero tocar o coração de vocês, né? Com base naquilo que a espiritualidade nos proporciona, que o nosso esforço também individual proporciona. É uma construção, né? E que vocês estão fazendo parte disso, né? Pensamos muito nisso. E Grace, eu vou fazer as palavras que já foram ditas para você. Você está pronta para fazer palestra, viu, minha querida? Deixa a ceguinha em paz, mulher.
Bom, gente, brincadeiras à parte, eu só gostaria de trazer aqui também duas coisinhas, um ponto, tá? Que no Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 5, Kardec ele vai dizer a seguinte, que a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Seria justamente essa ideia de que a prova ela é vista, aliás, a expiação, ela é uma tentativa de reparação para alguns, mas para outros, como os seres missionários, né, não existe essa necessidade de reparação. Então, contextualizando, tá, com base nesse estudo. E por último, eu gostaria de trazer para vocês uma mensagem, uma prece do próprio Allan Kardec. Nós nos cobramos muito a respeito de estarmos sempre bem, de estarmos sempre equilibrados, serenos internamente, pacificando tanto quanto seja possível, né? Até desejamos na maior parte do tempo, mas a bem da verdade, nem sempre conseguimos. Na maior parte das vezes, falhamos miseravelmente. Infelizmente, assim é, dada a nossa condição evolutiva. E aí nós temos aquela ideia de que aqueles seres mais evoluídos que reencarnam, né, mesmo em condições missionárias, eles não passam, já não sentem tudo isso, né? E existe uma mensagem do Kardec entre os manuscritos inéditos, né, que estavam na posse do Canuto Abreu, que estão vindo a lume nos últimos anos. Então, essas psicografias inéditas, existe uma que é de 1860. Não tem data, né? Kardec não datou apenas o ano. E vejam se vocês conseguem se identificar nessa mensagem do Kardec, nessa prece. Diz ele o seguinte: estou hoje num estado detestável. A que isso se deve? Ignoro. Contrariado o dia todo e, por conseguinte, de mau humor. Se é minha falta, dai-me, eu vos peço, a força de apartar a causa. Se é uma má influência, dai-me a força para a repelir. Se é uma prova, que ela sirva à minha humildade. Se é para instrução, dai-me a luz necessária para descobri-la. Eu não tenho espírito livre. Eu estou confuso, descontente, cheio de ansiedade. Em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito da Verdade, eu te peço para restaurar a minha calma e me inspirar as melhores resoluções a tomar. Faz com que, durante meu sono, eu venha a me reparar e a me fortalecer entre os bons espíritos e restabelecer ao meu despertar uma intuição saudável. Da mão de Allan Kardec, em 1860. Eu creio que vocês entenderam a essência da mensagem e nos aproximam tanto mais dele, né? Veja bem, o espírito missionário que vem nos trazendo informações, um raciocínio brilhante, uma profundidade nas instruções, e que em alguns momentos nos sentimos tão afastados dele, tão distantes, mas ver como nesse momento ele nos parece tão próximos, quem não consegue se identificar também, né, com essa mensagem? Vou postar lá no grupo, claro, para que vocês tenham elemento, porque ela é belíssima e ela é tão acolhedora, respeitando, claro, o momento dele, mas é algo acolhedor, sim, e ele nos aponta o caminho, né? O caminho da oração, do sono reparador, do desejo de que assim o seja. E esse, meus amigos, essa é a mensagem que eu trago como uma forma de prece, né? A prece do próprio codificador, para que tenhamos em mente, né, essas considerações, essas ponderações que trouxemos, essas reflexões lindas, depoimentos de vocês, né, que tanto nos acrescentaram aqui, e vamos continuar, tá? Fácil não é para ninguém, mas estamos construindo algo tão bonito juntos, né?
possivelmente sejam as primeiras pedras de algo ainda muito maior lá na frente. Quem poderá dizer que não? Desejo do fundo do coração que assim seja. Muito obrigada por todos vocês aqui, tá? Fiquem com Deus, uma abençoada semana. Abençoada semana. Amém. Tudo de Boa corações para noite. ti. Obrigada. Obrigada, viu, Graça? Amém. Muito Obrigada. obrigada. Boa noite. Gratidão, Graça. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gratidão. Estamos vendo só uma garrafinha aí.